Já do último culto, que foi em julho, as mentiras, propriamente ditas. Vamos falar hoje um bocadinho de forma preparação e depois, como eu disse há pouco, no próximo mês, em outubro, se Deus quiser, vamos começar a falar da parte melhor, que é, sem dúvida, as verdades. Acerca deste assunto das mentiras, elas não são só 40, obviamente. Elas são invariáveis, as possibilidades das mentiras que o diabo tem. A questão, e por isso é que nós temos de estar mesmo atentas e perto de Deus, porque Ele costura as mentiras de acordo com cada uma. Ele faz fatos à medida. Por isso é que há inúmeras mentiras, por isso é que nós podemos estar aqui a falar todos os dias mentiras diferentes e não saciaríamos de modo algum o estoque dele. Porque o diabo faz as mentiras, depois há variações, eu acredito numa coisa, outra pessoa ao lado acredita numa coisa ligeiramente diferente, que é uma adaptação de acordo com a concupiscência que essa pessoa tem. É isso que Tiago diz. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias na Epístola de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 14. Isto é muito importante, esta passagem de Tiago, para nós percebermos por quem é que nós somos tentadas e como é que somos tentadas. Tiago 1, Tiago e depois Hebreus, versículo 14. Quem pode ficar de pé nisso, faz favor? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria, não é pelo vizinho do lado. Eu sou tentada nas minhas concupiscências. Concupiscências é desejo da carne. Por isso é que muitas vezes nós olhamos para alguém, ela está sempre aqui naquela área, tem grandes lutas com a língua, ou tem grandes lutas com fuxicos e com tabuates e eu consigo controlar perfeitamente. Tu consegues controlar essa área, mas tu tens uma área. E o diabo estuda-nos mesmo. Há um livro de um autor muito conhecido que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que é um livro em que ele escreve que são cartas entre demónios. É um demónio mais experiente que está a ensinar a um demónio mais novo os truques e como é que a mente humana trabalha para ele poder tentar. Então, é exatamente o nosso discurso, mas é o oposto, porque o inimigo para o demónio é Deus. Então, ele fala do inimigo. O inimigo quer fazer isto às pessoas, mas nós temos que dizer que é assustador e arrepiante. E ele próprio diz, quando acabou de escrever aquele livro, que teve que parar um bocado, porque ele entrou tanto nas trevas e na maneira de pensar das trevas que aquilo chegou a um ponto que estava-lhe a fazer mal. Mas é muito interessante ver que o diabo estuda-nos. E se calhar com vivência, se calhar ele tem lá um livro, Alexandre Pimentão. É só observar. Ele só tem tantos demónios que ele, olha, agora vai estudar aquela. Vê-me qual é a fraqueza dela. Ele não entra na nossa mente, ele não entra no nosso coração, ele só observa. E nós não dizemos tanto de alguém só observando. Como é que essa pessoa reage, como é que essa pessoa fala, como é que essa pessoa... Até expressões da cara distante de nós. Quando nós estamos a rir, aquele sorriso amarelo, há coisas que nós não conseguimos esconder. E o diabo lê. Ele está cá há tanto tempo na Terra que ele já sabe muito o ser humano. E ele estuda qual é a concupiscência. Qual é a nossa concupiscência. É isso que Tiago diz. A sua própria concupiscência. E então, assim sendo, vocês se calhar ouviram aqui mentiras. Aquela não, mas há mentiras que todas nós acreditamos. Há certeza absoluta. Mas nós estamos expostas a essas radiações aqui na Terra. A questão é se nós nos prevenimos e se nós contra-atacamos com a verdade. Mas a mentiras, todas estamos expostas. E, parafrasear um bocadinho o que o apóstolo João disse, e quem diz que não é mentiroso? Ele diz que quem não peca é mentiroso. Quem acha que não acredita em nenhuma mentira, eu estou muito sólido, as minhas coisas do mundo, as coisas do diabo não me enrolam, mente. Há mentiras sutis, há mentiras mais descaradas, mas infelizmente, porque ele é o pai da mentira, ele faz o que ele sabe fazer melhor, que é distorcer as coisas, e já começou lá bem atrás, desde o Jardim do Éden. Mas há duas coisas que nós devemos vincar no nosso estudo aqui, que fizemos ao longo deste tempo todo, e é a base daquele livro, são duas verdades que eu queria reforçar convosco. São estas, a mais pequenina que diz ali, acreditar em mentiras faz-nos escravas. E nós vamos relembrar um bocadinho aquilo que foi o nosso início do estudo, como é que eu começo por ouvir uma mentira e onde é que isso vai parar. Na altura nós até estudámos o caso de Eva, lembram-se? Como é que ela ouviu e depois qual foi
a escorregadela dela, porque aquilo tem sempre um percurso. Começa aos degraus de até à queda. Mas faz-nos sempre escravas. E escravas daquilo. Porque se eu acredito uma mentira, eu começo a agir de acordo com essa mentira e eu começo a tornar a minha vida de acordo com essa mentira. E só há uma maneira de ser liberta, que é a segunda parte, é com a verdade. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, que a verdade nos pode libertar e a verdade é a Bíblia e não há volta a dar. Então vamos estudar ou relembrar outra vez um bocadinho essa questão de qual é o percurso da mentira, como é que ela começa. Ela começa pelo aquele sentido que no caso da mulher é o sentido onde nós somos seduzidas primeiro. Há quem diga que a mulher é muito sensível ao toque, o órgão ou o sentido que nos faz despertar e em que nós somos conquistadas e que nós somos seduzidas, sabe qual é? O ouvido. Alguém nos dizer, tu és linda, já no seu bem caminhar, não nos toca, está a um quilómetro de distância, só nos diz assim, até nos pode dizer por telefone, tu para mim és linda, tu para mim és maravilhosa, essa é uma declaração que me derrete toda. O ouvido é o sítio para onde entram as mensagens para o nosso cérebro diretamente. Eu acho que as mulheres têm logo o cérebro canal direto. Os homens ainda passam ali por uns. As mulheres é direto. Aquilo está muito clarinho. Está um rosa muito clarinho, não dá para ver muito bem. Mas ali diz, a primeira coisa, a maneira como a mentira se alastra, a primeira é quando ouvimos as mentiras. E antes de lermos aquela passagem, eu acho incrível como é que há filhas de Deus, filhos de Deus, que acham que o que elas veem na televisão, o que elas veem de filmes, de séries, de programas televisivos, o que elas ouvem de músicas, o que elas leem em revistas e em livros, as companhias que elas têm, não as influenciam. Mentira. Mentira. Não há como nós estarmos expostas a essas radiações todas, que até aparentemente não têm nada de mal, mas têm a mentalidade do mundo. E eu falei isto, acho que foi num mini-grupo, lá no meu desafio, as meninas estavam ao pé de mim. Não há um programa na televisão. Uma série, uma novela, um filme que não tenha adultério, que não tenha fornicação, que não tenha mentira, que não tenha o rol dos pecados todos. Não há um. Digam-me um, se disserem, eu passo a ver. Não há. Então como é que eu estou exposta a estas coisas e acho que isso não vai influenciar a minha sensibilidade ao pecado? Claro que vai. E depois um dia, outro dia, até pode ser uma vez por semana, a série já só uma vez por semana. Hoje em dia, nós repetimos canais N vezes, mas uma vez por semana que eu visse uma série, tem destas coisas, é que não há. Um homem conhece uma mulher, eles vão para a cama, não é logo. Ou espera, olha, vamos orar. Olha, não, Deus não quer. Isto não se ouve, isto nem se diz. Porque não se vive isso lá fora. E isto começa a ser corriqueiro e normal. Então, isso são mentiras, sabiam? É mentira. Isso é mentiras que estão ali. Eu estou exposta a isso e isso não vai fazer nada. Isso são ferramentas nas mãos do diabo que ele usa. Porque quando nós ouvimos essas coisas, quando nós vemos essas coisas, e às vezes há músicas, irmãs, que não é preciso saber muito de inglês para perceber que aquilo está mal, alguma coisa ali. Se uma música mexe a vossa carne aqui dentro, alguma coisa não está muito bem. E infelizmente às vezes no louvor do Senhor também há coisas que mexem aqui a carne, mas não é a carne que deve mexer, é o Espírito. Se um livro, se uma revista é só fofoquices, se uma revista é só fazer-me a mim sentir miserável porque não tenho a vida dos outros. Não tenho a casa dos outros, não tenho a beleza dos outros, não tenho o dinheiro dos outros, porque não tenho... Eu vou comprar uma revista dessas, eu vou alimentar essa... Somos nós que alimentamos essas revistas, se a gente não compra, elas não fazem. Somos nós que alimentamos as novelas que fazem, se a gente não vê, eles não fazem. Eu só uma. Então começa a não ver. Estes programas de reality shows custam-me, como é que há crentes que veem estas coisas? Se eu não vir, eles não fazem este programa. Mas como há tanta gente a ver, eles fazem. Vamos bater o pé nós como crentes e não nos deixamos seguir essas coisas. E isso é ficar de dentro. Não é para eu estar a dizer que vocês têm que fazer, mas levem aos pés do Senhor. Se há sinceridade em vocês, levem aos pés do Senhor. O Senhor gosta daquela feira, eu gosto daqueles filmes, eu gosto de ver aquilo, entretém-me, aquilo é só rir, é gargalhada, qual é o mal que tem? Levem aos pés do Senhor. Se calhar Deus não se ri disso, se calhar Deus não acha piada a isso, se calhar Deus não aprova isso. Não quer dizer que agora temos todos de vender
aparelhos de televisão, porque existe uma outra coisa, um documentário, uma reportagem, alguma coisa que também temos de estar cultas e temos de estar a viver neste mundo e saber o que é que se passa, até para orar. Países que estão em guerra, estão em luta e nós sabemos um bocadinho o que é que se passa ali e olha, por exemplo, saber, eu soube em pormenor numa reportagem dos crentes no Iraque que sofrem, os cristãos no Iraque, e aos anos que eles sofrem nós nem sabíamos nada destas coisas. A televisão pode ter uma mais-valia de nos informar acerca dessas coisas, porque é alguma coisa que me diz, não é? Falar, ou até às vezes ver porque é que há estes radicais muçulmanos e nós percebemos um bocadinho como é que isto está a alastrar, isto é um perigo, até para nós orarmos. Há coisas que nós devemos saber, mas temos que ter noção que tem que haver ali um limite e que uma coisa é o saber por saber, outra coisa é saber para orar por isso, ou saber para ajudar alguém que está a precisar de informações sobre essas coisas. Mas, regra geral, os programas da televisão têm que ser muito bem filtrados. Tem que haver uma série de filtros. Passa por este, por aquilo, por aquilo. E só por estar numa série de filtros é que eu vejo. Porque, de regra, eu vou estar a ouvir mentiras. Não há volta a dar. E as companhias também são muito importantes. Mas vocês têm uma vizinha do vosso lado, uma amiga lá na escola, uma amiga lá no trabalho. Que é ninguém, mal toda a gente. Aquilo entra. Peçam a sabedoria a Deus para saber como é que vocês conseguem contornar sem serem mal educadas. Mas aquilo o dia todo, aquela música o dia todo. Eu vou começar a ser também. Chego a casa e vou ser assim, quero que eu não. Nós estamos expostas a estas radiações. Então, a mentira começa exatamente pelos ouvidos. E eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 1, versículo 1. Este Salmo é muito bonito. Há quem diga, eu acredito que é uma descrição do Senhor Jesus. Só Ele é que deu esta vida íntegra, mas ainda assim, Deus dá uma bênção, que Ele chama bem-aventurado. E nós interpretamos estas bênçãos. Quem lê, por favor, versículo 1, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, felicíssimo, eu vou abençoar o homem, e neste caso eu ponho a mulher, que não anda no conselho dos ímpios. Onde é que vocês vão buscar conselho? Onde é que vocês vão buscar ajudas? É nos ímpios? É nos perdidos? Que não anda no meio dessa confusão? Que não anda no caminho dos pecadores? Eles vão para um sítio e eu vou para outro. Eu não vou a certos sítios, eu não entro em certas lojas, eu não faço certo tipo de coisas, porque os pecadores podem fazer, eu crente não faço. E depois não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes esta roda dos escarnecedores é uma roda ali no café. A falar em governo isto e não sei o que é isto. Não, atenção. Não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem comunhão com os ímpios. Não quer dizer que agora vamos virar extraterrestre aqui na Terra e não falamos com perdidos. Não é isso. Eu simplesmente não tenho um certo tipo de comunhão que eu sei que vai me lesar. E sou eu que influencio. Que bom é quando nós entramos numa roda de escarnecedores e a conversa para. Que bom é quando um pecador ia para um sítio, se calhar vou contigo para aí também. E vai comigo para o sítio onde eu ia e já não vai para onde ia. Que bom será quando eu não busco o conselho dos ímpios, mas os ímpios vêm buscar conselho a mim. Significa que eu estou a influenciar. Aí é bom. E aí será bem-aventurada essa mulher. Então vamos ser dessas, não é a Maria vai com as outras, mas são mulheres de convicções que nós influenciamos os outros, em vez dos outros nos influenciarem a nós. Vai haver bênção, irmãos, vai haver bênção. A seguir, infelizmente, isto começa a descer ainda mais. E depois, eu não devia ter posto isto a conta cozinha, mas agora isto vê-se melhor. Okay. Começa por, começamos a entreter em nossos pensamentos a mentiras. Começamos a marinar aqui, a entreter. Se calhar aquilo até é interessante, se calhar aquilo não está tão errado, se calhar aquilo até é importante. Olha, uma das mentiras que eu fui liberta com este estudo, e que se calhar fomos todas um bocado, foi: eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. É que isto vou bem ao ouvido, não sou? Eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Como é que eu vou gostar dos outros se eu não gostar de mim mesmo? Isto é música para os meus ouvidos. Para o meu ego, para o meu orgulho. Isto é uma coisa maravilhosa. Querem ver eu entreter esta ideia? Eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Sim, realmente faz todo sentido. Aliás, está na Bíblia. Distorcidamente eu estou a dizer isto, que está na Bíblia, porque não é o que na Bíblia diz, mas eu até li o Senhor Jesus a dizer isto. Então começo a entreter essa ideia. Ouvia, alguém me disse, ou eu li, comecei a entreter essa ideia, assim começo a acreditar nessa ideia. Não, isso faz todo sentido. Eu tenho que aprender a gostar de mim mesma. Faz lógica. E eu sinto-me tão bem com isto. Só pode ser bom. Só pode ser bom. O quarto passo é, começamos a agir de acordo com isso.
Então se calhar começa a passar mais tempo ao espelho, começa a gastar mais tempo em dinheiro, em produtos de beleza, em cabeleireiros e tudo mais, porque eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo, do meu reflexo, do que está ali. Cá por dentro, como é que eu reajo às pessoas, como é que eu falo às pessoas, como é que eu trato os outros. Secundário, não, tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Começa a agir dessa maneira. E depois, é claro que se eu tenho que aprender a gostar de mim mesma, eu acho que os outros devem gostar de mim também. E eu vou perceber que não. E vou começar a bater o pé e a fazer birras, porque eu estou a acreditar nesta mentira, que eu tenho que aprender a gostar de mim mesma e a gostar dos outros, mas dava muito jeito os outros também gostassem muito de mim. E eles não estão a fazer tudo o que eu quero. Começa a agir e vai haver estes conflitos todos. Por fim, eu já estou escrava desta mentira. E começo a exibir esses sinais. Estas birras, estes piripacos que as mulheres às vezes têm, sinais de escravatura, há alguma coisa na tua vida que não está bem. Às vezes a agressividade, às vezes a acidez, às vezes o mau humor constante de algumas pessoas, clara evidência de que está ali alguma mentira a escravizar. Um dia de mau humor, tudo bem agora de sempre, e ser essa azia a falar, parece que, como os brasileiros dizem, não chupar limão, amarga, parece que eu não estou bem e tu à minha volta também não tem que estar, porque eu não estou bem, e realmente não estás bem. E se calhar é muito triste quando somos nós a darmos este mau testemunho, não é? E se nós acreditarmos em mentiras e nós já percebemos que todas acreditamos, então quer dizer que nós todas estamos escravizadas a um certo nível. Então quer dizer que nós temos que ser libertas. E por isso este estudo eu acho que foi tão importante. E está a ser tão importante, porque significa que há coisas que eu estou agarrada e que só os grilhões só quebram com a verdade. E significa que eu tenho que me aproximar da palavra de Deus. Não há outra volta a dar. Então, certeza que todas nós já passámos por este processo, porque nós acreditámos, ouvimos mentiras, interpretámos-las, acreditámos, agimos e mostramos sinais que precisamos de libertação. E isso pode ser em áreas muito importantes, como por exemplo, como nós vimos por exemplo, no início, de acreditarmos que Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, Deus dava o que eu queria. Isto era uma mentira que nós falámos, nós não temos tudo isto, mas sentíamos, ficávamos às vezes magoadas com Deus porque é que Ele não nos dava o que nós queríamos. Era bom Deus. Porquê é que tu dás aos outros e não dás a mim? Ou então porquê é que Deus não tira isto que eu não quero na minha vida? Porquê é que eu tenho uma coisa que eu não quero? Porquê é que tu não tiras? Já orei tantas vezes e tu não tiras. Se tu és bom, Deus. Já estou a ouvir o diabo a dizer isto. Olha, ele disse ao Senhor Jesus quando o tentou. Se Deus é bom, manda-se daqui para baixo. Ele vai mandar, não é? Se Deus é bom. É o tipo de linguagem dele. Mas quando começamos a estar atentas às mentiras, percebemos que ele tem um modo de agir muito semelhante. Então, quer seja uma coisa importantíssima como essa questão de questionar a bondade de Deus, e Deus é bom, ponto final, e Ele é sempre bom, e só Ele é bom. Seja o que esteja a passar na tua vida e eu esteja a passar na minha vida, nunca é sinal de que Ele não é bom. Se calhar até estás a passar por isso para te fazer melhor. Logo, Ele é bom, portanto, Deus é bom. Seja uma questão importantíssima como essa, que tem a ver com o caráter de Deus, não é? Mas pode ser uma mentira banal, uma coisa insignificante, que não seja assim tão importante. Pode ser uma coisa que eu já luto há anos, e esta mentira tem-me atrofiado há anos, como pode ser uma coisa que só recentemente eu ouvi e que eu nunca tinha pensado. Seja qual for o caso, seja uma mentira muito importante, ou com consequências muito importantes, ou uma pequenina, seja uma mentira que eu já conheço há muito tempo ou há pouco tempo, a solução passa sempre por estes 3 passos que nós vamos ver aqui. Temos que identificar as áreas, temos que ser precisas nisto, temos que perceber, há aquela área da autoestima, há aquela área da divindade de Deus, há aquela área da família do lar que eu não compreendo, há aquela área dos relacionamentos que eu falho sempre ali, então eu identifico qual é essa área, que para mim é frágil, eu identifico as mentiras, eu tenho que pôr o dedo na ferida, eu tenho que acreditar nisto, isto na presença de Deus, e depois eu peço a Deus para substituir a mentira pela verdade. A Bíblia está cheia de soluções para todas e quaisquer mentiras que o diabo tenha, e ele não tem nada que a Bíblia não consiga revogar. Não há nenhuma mentira que me atrofie e que me escravize, que eu olhe para a Bíblia e diga, isto é nova, é do século XXI, Deus não tem solução. A palavra de Deus é eterna. Ela não é velha nem nova, é eterna. E ela tem sempre a solução para a luta, para o desafio, para a mentira que eu tenho acreditado. Então, independentemente do que é que nos tem atrofiado, do que é que nos tem escravizado, o caminho para a solução, para a libertação,
passa por estas 3 coisas: identificar a área, identificar a mentira, eu poder dizer, eu durante este tempo eu achei que tu não eras bom, Deus, perdoa-me, e depois dizer, vou agarrar na verdade e vou, leiam a verdade para vocês próprias, N vezes, falem algo para vocês mesmos, escrevam, façam o que vocês quiserem, isto tem que entrar aqui, e tem que entrar da mesma maneira que entrou a mentira, tem que ouvir, tem que interpretar, tem que acreditar, e depois tem que agir, não é? Só que é no sentido bom, não é como na mentira. Começa sempre pela nossa mente, sem dúvidas. A verdade é tão importante, irmãs, porque ajuda-nos realmente a vencer a mentira. A verdade pode nos libertar. Foi isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João 8. E a verdade vos libertará. Nós daqui a bocadinho já vamos ler esse versículo, se Deus quiser. Então, quando vierem sentimentos, emoções, raiva, fúria, ressentimento, mágoas, que isto não vem de Deus e nós sabemos que perfeitamente não vem de Deus, vamos à presença do Senhor e não deixemos isto ruminar, não deixemos isto ganhar raízes, deixemos cortá-lo ao volar pela raiz com a verdade. Há um salmo muito bonito que é o Salmo 91, que eu queria que vocês abrissem. É um salmo que vocês conhecem bem porque até cantamos. Salmo 91. Quem é que me sabe dizer qual é a música que nós cantamos no 91? Sem ver. Já vi. Aquele que habita, não é? Salmo 91. Amém. Este salmo é delicioso. Então eu estava a ler uma meditação acerca dele, de John Piper, aqui dos versículos que diz 7.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E às vezes o diabo apropria-se disso e engana muitos crentes porque acham que na vida do crente nunca pode chegar a tragédia. Então, se eu vou na estrada, eu nunca posso ter um acidente porque 1.000 cairão ao meu lado. Todos têm acidentes, menos eu. Há um choque em cadeia, mas do meu carro. Parece que isso que Deus está a querer dizer aqui, e não está. Está a querer dizer é que Deus controla todas as coisas. E podem cair 1.000 do teu lado e 10.000 à tua direita, que o Senhor, se não tem para ti, tu passares por isso, Ele protege. Tu não és causa de... Não acontecem as coisas por acaso na tua vida, nem na minha, nem sem querer, olha, aconteceu, Deus controla até ao mínimo detalhe. Mas o versículo que eu queria que nós lêssemos, e que eu gosto também muito, é o versículo 4. E eu vou ler. Está a falar do Senhor do Altíssimo. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Eu gosto muito desta ideia que o Senhor Jesus também falou, que Deus é uma galinha que tem os pintos baixos, e aquele calor, aquele quentinho, aquele conchego. Quantas vezes nós somos fragilizadas e ao Senhor, ajuda-me a pôr mais para dentro da asa, porque eu estou a precisar deste consolo. E a parte final diz, a sua verdade, a verdade de Deus, será o teu escudo e broquel. Eu tive a ver o que é que isto do broquel, sinceramente não sabia, e fui procurar. Então, é um escudo, só que é um escudo pequenino. Temos 2 escudos aqui, então eu estive a perceber porquê. Quando aqui fala o teu escudo, é um escudo grande, é para as coisas longe. Aqui o salmista, quando estava a escrever, estava a pensar um bocadinho na guerra dos tempos deles, então as flechas, quando vinham longe, precisavam de um escudo grande, para os proteger. Hoje seria os tiros, uma coisa assim. O broquel era um escudo pequenino, que havia assim na mão, assim uma coisa redondinha, que se defendia de facas, defendia do inimigo que estava para agredir também. Era uma coisa para contacto mais perto. Então estava protegido ao longe, estava protegido ao perto. O grande era para defender de coisas, de ataques que viessem longe. O broquel era para defender de ataques pequeninos. É verdade, Deus faz isso. Ataques de longe, que o diabo manda, que podem nos vir, ou coisas íntimas, até às vezes de alguém perto que nos dá essa mentira, e com isto broquel defende. É assim a palavra de Deus. É assim a verdade. A partir de hoje este versículo ganha nova luz, não foi? Broquel. Chega a casa, sabes que é um broquel? Só para mostrar que sabe. Muito bem. A palavra de Deus também nos santifica. O Senhor Jesus falou isso aqui na terra, quando Ele estava a orar ao Pai, e eu queria que vocês abrissem em João, por favor. Evangelho de João. Ele disse primeiro aos seus discípulos no capítulo 15, versículo 3. Se uma de vocês pudesse ler, faz favor, capítulo 15, versículo 3.
já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Exatamente. Limpeza pela palavra, certo? E depois o Senhor Jesus, quando estava a orar ao Pai, aquela célebre oração, o Pai faz o zoom, ele disse no versículo 17, Aninhas, pode ler, se faz favor. João 17, 17. Ele está a orar e diz isso ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqui a palavra de Deus tem poder ou não tem? Tem poder de nos purificar, de nos limpar, de nos santificar. O Senhor Jesus explica aqui bem, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Para alguém que tivesse dúvidas, onde é que eu vou buscar a verdade? A palavra. Não há outra fonte. Aqui a autora do livro era João 17, 17. Se eu tiver nesta parte do livro conta lá um episódio pessoal que ela viveu. Ela, como vocês sabem, ela vai a muitos congressos, mas ela faz parte de um programa de rádio que dá todos os dias na América, que é Revive Our Hearts. Tem um site também com isso, nós podemos ouvir as mensagens e tudo. É muito bom, quem souber inglês, aquilo também tem uma parte em espanhol, portanto quem não domina o inglês vir para o espanhol também vai ser ricamente abençoado. E eu estava a falar que estava numa dita reunião e alguém nessa reunião se levantou e falou para ela e botou-lhe o dedo, acusou-a, fez acusações graves, ofendeu-a em público, não é? Porque estava muita gente ali. E aquilo, na altura, o episódio magoa mesmo muito. Ela chegou a casa completamente arrasada e depois ela, além do livro, contou o processo, como é que ela lidou com toda essa questão, que é o que nós vamos falar aqui. Em vez de abordar muitos pormenores, como ela dá no livro o que aconteceu, eu posso passar isso para a nossa experiência própria. E todas nós temos esses episódios na nossa vida, em que alguém nos ofendeu, em que alguém nos injustiçou, foram incorretos connosco, não foram justos, nós não merecíamos isto. Em que alguém nos difamou, nos caluniou, em que alguém nos fez sentir preteridas, não nos deu o real valor, não ouviram a nossa opinião, nem sequer nos perguntaram nada, passaram por cima. Conhecemos esses sentimentos, conhecemos. Não há quem já passou por alguma experiência dessas, é só preciso estar aqui na Terra para passar por isso. Constantemente, mais do que uma vez, e às vezes há coisas que já aconteceram há anos e ainda estão vivas na nossa memória. Tal disso nos marcou, e nos ofendeu, e nos magoou. Então, o que eu vos posso dizer, minhas queridas, é bem-vindo à raça humana. Porque não é preciso ser nenhum Einstein, e eu não sou falar muito inteligente, mas consigo perceber claramente que, sendo todas nós feitas de um modo diferente, não há ninguém igual a mim, que pode ser muito bom, pode ser muito mau. Na minha ótica é mau, não é? Porque se todas igual a mim, é mais. Somos todas diferentes umas das outras. Temos todas uma dose enorme de orgulho e de egoísmo. E isto é como se nós fôssemos a pólvora e um dia alguém vai com um bocadinho de fogo ao pé de nós e vai... Lógico, evidente. Lógico, evidente. Não há aqui ninguém na face da Terra que não passe por estes atritos, por estes problemas, porque nós somos bombas relógios constantemente. E como nós focamos uns com os outros, alguém que nos fez isto, alguém que nós podemos ter toda a razão do mundo ou não, mas nós arrebentamos por dentro. Isto faz estragos, faz moça e não é fácil. Todas nós já sentimos isso e é bom às vezes nós descemos um bocado de pedestal e pararmos e vermos e relembrarmos disto no que é demais, de que nós somos pó, nós somos fracas. E em vez de estarmos a acusar o dedo dos outros que os outros fizeram, olha um bocadinho para ti e vê que tu és fraca. E sai um bocadinho do controle e percebe que tu não és Deus. Nós às vezes temos o síndrome da divindade em nós, achamos que nós somos Deus, que nós podemos controlar a nossa vida e que nós podemos controlar o que é que entra e o que é que sai da nossa vida. E somos tão presunçosas e soberba, não tem limites para nós humanos, que achamos que podemos controlar a vida dos outros, que é a coisa que só Deus pode fazer. Aliás, só eu é que controla a minha e a dos outros. Mas esta raça humana tem esta presunção e, infelizmente, todas nós também o temos. E esquecemos muitas vezes que nós devemos a Deus tudo.
O apóstolo Paulo, quando um dia estava a falar em Atenas a perdidos, disse-lhes que é Deus que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Eu gosto disto. O facto de nós estarmos a respirar neste preciso momento é porque Deus quer. E se Ele um dia, e Ele um dia provavelmente vai fazer, parar que eu respire e vocês respirem, é porque Ele quer. Ponto final. Ele está no controle de todas as coisas. Até do oxigênio que eu estou a entrar e do dióxido de carbono que eu estou a lançar fora. Vejam o Deus do pormenor. E nós devemos tudo a Ele. E quando às vezes andamos nesta presunção de que eu posso, eu faço, aconteço, começo um dia sem Deus, tomo uma decisão sem Deus, cá em casa eu mando as coisas como eu quero, o orçamento sobre o que eu faço, gerir as coisas sobre o que eu faço. Isto é arrogância. Isto é arrogância. Humilhemos e vamos receber graça. É isso que a Bíblia diz. Deus dá graça ao humilde. E Deus resiste, mantém longe. Não. Ao subir. Muito bem. Estes atritos e estes problemas entre pessoas e relacionamentos, Deus já preveu. Não é nada que apanha Deus de surpresa, certo? Deus sabe todas as coisas. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Um versículo muito difícil de digerir. E quem ler isto de ânimo leve, não está a compreender muito bem o que é que está aqui escrito. Filipenses 3, versículo 23. Colossenses, desculpa. Disseste o quê? Não, disseste primeiro Colossenses e depois Filipenses. Disse, então peço desculpa. Colossenses 3. 3:23. Não é nada. 13. 13. Ai, 23 é o... É o que entrava no vídeo. Ali há bocado. Também está decorado na minha cabeça. Colossenses 3:13. Está corrigido? A falha? Ok, quem puder então ficar de pé e ler, se faz favor. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha Deus aqui a prever a colisão que existe entre nós e os outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, Deus já está a prever isto. Quando tiveres queixa contra alguém, e não está a dizer quando tiveres queixa contra alguém e tiveres razão, ou fores acusado falsamente, foste injustiçado, não. Quando tu tiveres queixa contra qualquer coisa, seja alguém que passou à frente na fila, seja alguém que te machucou a sério no coração, fazemos esta parte que não é nada fácil. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E eu quase que já consigo ouvir nas vossas mentes, passa muito na minha, isso é muito bonito dizer, mas quando as coisas acontecem eu perco a cabeça, salta-me a tampa, eu passo por cima, quem é isso de me pisar, o que é isso de me humilhar, o que é isso? Ou então quase consigo ouvir, não, isso é verdade, está na Bíblia, e Deus diz, mas assim, o meu caso é diferente. Aconteceu isto, ela fez-me isto, não dá, isto não encaixa ali. Só que aquilo não tem exceções. É aquela fórmula e só aquela solução para lidar com conflitos e para lidar com problemas. Não há mesmo outra maneira. Quando eu estava a meditar sobre isto, da questão do perdão, do perdoar como Cristo nos perdoou, há uma palavra que eu gosto mesmo muito. E sempre que eu leio é um misto de sentimentos. De um lado fica o coração derretido, do outro lado fica assustada. Porque eu faço aquilo, eu faço e vocês sabem também. Quer que vocês abram a Bíblia, por favor, em Mateus 18. E esta é, para mim, a melhor maneira de nós explicarmos o que é perdão. Mateus 18. E é a partir do versículo 21, o qual eu vou ler. Pedro chega ao pé do Senhor Jesus com dúvidas acerca do perdão. Vocês conhecem o 70 vezes 7? Eu não sabia como é que havia muito bem, eu não estava a perceber esta questão do perdão, perdoar. Vai à fonte certa, que é o Senhor Jesus, e ele vai contar uma parábola. Eu vou ler. Diz assim, versículo 21, Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
até 7. Ele já devia achar que estava a ser bonzinho, certo? Eu às vezes nem uma ponho mais 7. E Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos e com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saiu, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que deviam. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Eis porque Colossenses 3:13 diz, perdoar como Cristo perdoou. Porque um dia Deus fez esta, pagou-nos esta, soldou a nossa dívida de 10.000 talentos, como falava aqui. Um dia eu cheguei à presença de Deus e eu não tinha como pagar. E Ele disse-me, porque eu roguei ao Senhor, tem compaixão de mim, que sou pecadora. E salvou-me. E agora eu saio pelo meu mundo, pelo dia a dia, e encontro alguém que me deve 100 dinheiros, sem comprar com 10.000 talentos. Não é nada. E eu agarro o pescoço e digo, paga o que deves, tu ofendeste, não foste injusta para mim, tu vais pagar, eu vou-me vingar do que tu fizeste. Percebem porque é que isto é chocante? Porque é assim que nós tratamos uns aos outros. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém belisca a nossa honra, quando alguém difama, quando alguém nos humilha, quando alguém nos pisa, quando alguém nos engana de mil e uma maneiras que possam ser possíveis, nós agarramos o pescoço e diz, vais pagar. E nós não podemos fazer isso. Porque nós temos que perdoar como Cristo perdoou a mim. E é só quando eu percebo o quanto Ele me perdoou a mim, que eu consigo olhar para aquela ofensa que é tão grande e dizer assim, eu fiz pior a Deus. E Deus perdoou-me a mim. O Senhor Jesus perdoou na cruz tudo. O que tu fizeste é grave. Mas eu tenho que te perdoar. Foi isto que chocou ao rei desta história. Ele tinha perdoado 10.000 talentos e agora vai no meio da rua e por 100 dinheiros pega o outro na prisão. Vejam como é que isto chegou aos ouvidos do rei. Foi para as pessoas, porque diz aqui no versículo 31, vendo porém os seus conservos o que acontecia, as pessoas à volta é que ficaram chocadas com isto. É o testemunho de um crente. Como é que tu tens a coragem de não perdoar alguém quando tu falas do perdão de Deus? E Deus perdoou-me e Deus quer te salvar, e depois na prática tu não perdoas. É o testemunho de um crente. Não dá. Irmãs, eu sou a primeira a estar aqui a dizer que eu faço isto. Eu sou a primeira a dizer aqui que eu não sou a prova melhor de que isto não se deve fazer e que na minha vida faço sempre tudo correto. Eu sou a primeira a vos dizer que a autoridade com que eu vos estou a falar agora não é baseada na minha perfeição ou na minha santidade. Não sou mais do que ninguém aqui. Mas a minha autoridade vem daqui. A perfeição e a santidade está aqui. E isto é o que é para ser vivido. Se isto é fácil, não é fácil. É simples de compreender, porque nós todos percebemos, certo? Mas não é fácil de viver. Mas nós não temos opção. Nós não temos outro direito. O Senhor Jesus, quando foi à cruz morrer por mim, abriu mão dos direitos dele. E eu agora vou-me agarrar aos meus direitos. Porque eu fui, porque tu não tens direito nenhum. Estavas morta e viveste graças ao teu Senhor Jesus. Não tens direito nenhum. Eu não tenho direito nenhum. Eu não posso bater o pé a nada. Se eu quero imitar o meu Senhor, se alguém me dá na cara do lado direito, eu não esquivo. É possível fazer isto, sabe como? Sobrenaturalmente. Nunca há de ser na força de ninguém.
É a graça e a misericórdia de Deus que capacitam-nos para isto. Mas nós temos que estar preparadas para isto. Que na vida nós vamos ter conflitos, que na vida vamos ter desilusões, na vida vamos ter amarguras, na vida vamos ter ressentimentos. Como é que eu reajo é que faz toda a diferença. E eu não seria assim correta se eu vos dissesse e pintasse aqui um mar e pintasse aqui uma imagem com rosinha que é tudo muito fácil. Não é. Isto é preciso engolir muito do orgulho. Muito do orgulho de perdoar como Cristo me perdoou a mim. É por isso que nós temos que pensar na cruz tantas vezes. É quando eu penso na cruz e penso no meu Deus que humilhou-se em forma de homem, em forma de servo, para morrer na cruz por mim. É isso que Filipenses nos fala. É que eu consigo perceber quão grande amor. E depois eu consigo perceber como eu não valia nada, como eu era um verme, que nunca ninguém, eu ou ninguém podia me ajudar, a não ser o Senhor Jesus teve que vir. Quando eu penso isso, perdoar fica um bocadinho mais fácil. Mas tem que ser real. Tem que ser real. Na vida de uma filha de Deus tem que ser real. Senão os conservos vão ver. E vão dizer com autoridade que fala do perdão, da salvação e tudo mais. Não vives isto. E é inconcebível haver igrejas onde há atritos com pessoas. Epá, isso desculpa lá. Isso não é nada. Haver problemas entre irmãos. Se tens queixa contra alguém, olha ali a solução. Seja lá o que te fizeram, seja lá o que disseram de ti. Eu às vezes chegam algumas coisas aos meus ouvidos que eu não gosto lá muito. Mas se entrasse em sair 200, eu não me vou deixar dominar por estas coisas. Não posso. Aquele irmão ou aquela irmã, nós não temos grandes compatibilidades. Olha, vou orar por ele. Porque o coração, quando eu oro, muda o meu coração. Não muda o coração de Deus, não muda se calhar. E Deus pode mudar o coração dessa pessoa, mas pode ou não. Mas o meu muda sempre. Quando eu sou sincera, muda sempre. E quando eu começar a gostar mais daquele irmão, vou começar a amar mais daquele irmão. Porque quem sou eu agora para manter a dívida dele se eu fui perdoada de tanto? Então, lembrem-se desta parábola de Mateus 18 que o Senhor nos contou. Quando tivemos dúvida se devemos perdoar alguém, se devemos libertar-nos de alguma coisa ou não. Vamos ver aqui algumas coisas neste episódio de que fomos magoadas, que fomos enganadas, que fomos ofendidas. Vamos pensar algumas das coisas que nos vêm à mente como elas são mentiras. Nós agora já conseguimos percebê-las bem e vocês, espero que conforme elas vão passando, consigam detectar logo porque é que são mentira. Diz assim, uma delas: fulana tal ou cicrano tal foram mesmo maldosos, magoaram de propósito. Mas já temos a posição de saber o que é que se passou na cabeça dos outros. E depois fazemos logo o plano mais maquiavélico. Eles fizeram a propósito. Não, eles sabiam que quando iam fazer aquilo, quando iam dizer aquilo, que me ia magoar. Aquilo foi mesmo com vontade de espetar ao faco e derrotaram aquilo. Foi mesmo de propósito, com todas as más intenções. Eu não posso afirmar isto. E isto é mentira. Eu mereço ser tratado de uma maneira muito melhor. Eu não devia ter que passar por isto. Eu sou uma pessoa impecável. Não faço mal a ninguém. E eu trato as outras pessoas sempre tão bem. Bom, para as outras pessoas é que falaram, é que deviam falar isso, não sou eu. Mas eu sou uma pessoa, pá, mesmo uma pessoa impecável. E fazem-me isto. Eu devia ser tratada. Eu não merecia ter que passar por isto. Quer dizer, de todas as pessoas, e há pessoas bem piores ao meu lado, de todas as eu passar por isto, por uma humilhação, por uma ofensa. Não. Logo eu. A outra pessoa está completamente errada. Eu sou totalmente inocente. Normalmente, quando alguém nos critica de alguma coisa, pelo menos 10% é verdade. Não é? Porque, a menos que seja uma infâmia, que seja um boato que a pessoa quer almoçar, mas quando alguém nos critica de alguma coisa, há às vezes raiozinhos de verdade. E eu serei muito sábia, ainda que normalmente não o seja, de parar e pensar daquilo que aquela pessoa disse, há alguma coisa ali que é verdade? Quando me acusou daquilo, será que eu fiz mesmo aquilo? Ou será que eu acho mesmo assim? Será que eu sou assim? Seremos sábios, pelo menos. Portanto, aquela questão de que está completamente errada e eu estou completamente inocente, são palavras sempre muito exageradas, não é? Completamente, totalmente. Nós gostamos muito de esticar a corda assim. Ela está totalmente errada e eu estou completamente inocente. Sempre
sempre extremos que não são de todo verdade. Outra mentira, eu não posso perdoar em nome da pessoa. Não posso. Não. O que ela fez foi grave demais, eu não posso. No meu caso, a Bíblia, se fosse escrita no século XXI, vinha lá em baixo, mas se, que era a exceção do meu caso. Como a Bíblia é um livro antigo, não fala nisso, mas eu não posso. Isso é uma mentira. É impossível reparar o estrago feito. Foi muita coisa danificada, foi consequências gravíssimas e às vezes há realmente problemas com consequências muito graves, mas isto é dramatismo, não é? É impossível. Humanamente falando, se calhar há, mas se calhar é, mas para Deus não é. E eu estou a tirar Deus do controle, por isso é que isto é uma mentira. É impossível reparar o estrago feito. É impossível, se calhar, voltar tudo ao como era antes, porque aconteceu uma coisa, certo? Se eu caio e esfolo o meu joelho, a pele cicatriza, mas fica lá a marca, certo? Mas eu faço a vida normal, já não me incomoda nada, mas quantas marcas nós não temos? Olha, isto foi quando eu caí uma vez, isto foi quando eu cortei-me uma vez, isto foi quando... Fica lá a marca, certo? Então é possível reparar o estrago, fica lá uma coisa ténue, ligeira, com graça a Deus às vezes nunca mais nos lembramos ou não deixa de ter importância nenhuma, mas Deus tem o poder de cicatrizar completamente todas as coisas. As mentiras continuam, só com um episódio que aconteceu. O nosso relacionamento jamais será restaurado. Nunca mais vou poder confiar naquela pessoa, nunca mais eu vou querer aquela pessoa na minha vida, eu vou querer ter comunhão com aquela pessoa. Isto é mentira. Ele ou ela faz-me sair do sério. Aquela pessoa, constantemente, sempre que a gente fala à luta, sempre que a gente fala à discussão, não dá, nós os dois não damos. É da graça de Deus, se assim não é. Eu tenho o direito de ficar indignada, porque eu fui abusada, maltrataram a minha confiança, eu tenho este direito. E nós já vemos que, por causa da cruz, nós não temos direito nenhum, muito menos à indignação. Eu tenho o direito de me defender e contar a verdade a toda a gente vai ficar sabendo. Pois, vai ficar sabendo o que é que se passou, eu vou limpar o meu nome e vou contar umas contas dela e dele, que é para eles saberem o que é bom. Isto não é graça, ou não? Isto é o diabo a falar, não é Deus? Eu não consigo passar por cima de tudo isto, eu não consigo deixar de sentir o que eu sinto. Irmãs, perdoar tem a ver, não tem a ver com sentimentos, não tem a ver com vontade. Porque, regra geral, eu nunca tenho vontade de perdoar. E, regra geral, nunca tenho vontade. E sinto um desejo muito grande de perdoar. Não sinto. Eu sinto, como vocês, vontade da vingança, eu sinto, como vocês, a vontade de humilhar outra pessoa. Toda a gente fica ali a saber o que é que tinha acontecido. Eu sinto esse desejo de vingança. E vontade nunca tenho. E até, muitas vezes, nós não queremos perdoar porque estamos ali a alimentar aquela falhazinha. E quantas vezes a nossa mente vai lá, ele fez-me tudo, estamos ali a alimentar aquele ódio de estimação. Gostamos disto, nós gostamos, não é? Com coisas, nós gostamos de ter ódios de estimação, que é aquela pessoa ou aquela coisa que nos aconteceu, que nós vamos ali marinhando aquilo, damos garra quando pensamos nisso, porque damos aquela coisa de que nós somos justas e aquela pessoa não foi justa para nós. Vontade e sentimentos nós nunca vamos ter que perdoar, nós perdoamos porque a Bíblia diz. Nós perdoamos porque Deus quer. E sente isso, leva aos pés da cruz. Porque não há outra maneira, não há outro sítio onde isso possa ser resolvido. Então, é uma decisão que nós temos de tomar, é uma decisão que Deus nem nos dá outra opção, tipo, olha, se quiseres perdoar, se não quiseres, tens que perdoar. Porque a maravilha das maravilhas é que, eu gosto deste pensamento, perdoar é libertar o prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era ele. Primeiro a pessoa a ser liberta, quando nós perdoamos somos nós. Ficamos ali agarradas àquilo para o resto da vida, que nós nos libertemos. Quer outra pessoa mereça ou não, quer outra pessoa peça desculpa ou não, libertemos a nós mesmos com o perdão, porque é assim que Deus quer. Percebe? Então, precisamos, como em tudo, da graça de Deus. E aqui ninguém é super mulher. E que nós possamos depender do Senhor para este perdão sobrenatural, que não está em nós mesmos. Encerrando esta questão do perdão, passamos
avançando agora para o poder transformador da verdade e estamos mesmo a encerrar. Ao longo deste livro e ao longo desta tarde e ao longo destes estudos, que eu acho que já está quase a fazer 2 anos, não é? Eu acho que nós começamos em 2012 estes estudos. Temos falado muitas vezes sobre a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Já percebemos que a verdade é a palavra, mas a verdade mais do que um conceito, ou mais do que uma filosofia, a verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Então, quando nós estamos a falar de verdade, é Jesus. Substituam uma palavra pela outra e dá sempre. O Senhor Jesus é a verdade. Ele próprio disse isso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. Queria que vocês abrissem em João agora também. Mas no capítulo 8, se faz favor. Quando o Senhor Jesus encaminhava as pessoas, ele não encaminhava-as para nenhum sistema religioso. Olha, vão à igreja A, religião C, a religião B. Ele encaminhava-os para eles. Vinde a mim, os que estás cansados, oprimidos. Por isso é que ele podia, com toda esta ousadia, dizer: eu sou o caminho e a verdade, e ele é mesmo e a vida. Quando ele estava a falar aos discípulos, e aqueles que o seguiam, diz assim no versículo 31. Queria que uma de vocês lesse o 31 e o 32, se faz favor. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só liberta aqueles que são seus, certo? Tem que haver primeiro salvação. E por isso é que ele disse aos discípulos que criam nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele continua um bocadinho mais abaixo no versículo 36 e diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade só vem através do Senhor Jesus, só vem através da palavra. Se nós queremos conhecê-lo melhor, se nós queremos conhecer melhor a palavra, é a mesma coisa, porque ele é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. São as duas coisas. E o verbo se fez carne, não é que João diz, João 1, diz, e o verbo se fez carne. O verbo é o Senhor Jesus. Ele é a palavra que veio aqui à terra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Se eu quero conhecer o Senhor Jesus, eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu quero conhecer a Bíblia, eu vou conhecer o Senhor Jesus. Então, se nós queremos liberdade, quer liberdade de perdão, quer liberdade das mentiras, quer liberdade de vida para nós vivermos, a vida plena que o Senhor Jesus conquistou para nós. E que ele, ali em Gálatas fala que ele nos chamou para a liberdade. Se nós queremos viver isto, eu tenho que ler a Bíblia. Não há volta a dar. Não há porta-matos, não há substitutos disto. É ler a Bíblia. E não é só ler, é estudar e meditar. Não há outra maneira, irmãos. Eu sei que nem sempre é fácil, eu sei que às vezes a Bíblia tem assuntos que não são fáceis. Hoje temos tantas ferramentas. E que mais não seja podemos perguntar a alguém estudioso da Bíblia que temos aqui na igreja e podemos esclarecer. Mas leiamos a Bíblia e a pratiquemos, obviamente, discernindo e dividindo bem o que é hoje dispensacionalmente correto. Pela graça de Deus temos este estudo também aqui na igreja. Estudos bíblicos à quarta-feira são tão importantes porque nos mostra isto, o dispensacionalismo exato, que nós percebemos o que é para mim hoje, o que é que não é. Mas seja como for, leiamos a Bíblia. Só há esta maneira de conhecer o Senhor Jesus. Nada mais. E só um relacionamento sério e vivo e duradouro com Ele vai me abrir o olho para as mentiras do diabo. De outra maneira, nem eu nem vocês chegamos lá. Somos enredadas, envolvidas, somos dados por ela. Mas quando nós andamos perto de uma, há coisas que nós percebemos. Coisas que nós vemos que não está certo, há uma coisa que não está certa. Que isso possa, depois, ser a nossa verdadeira arma contra a mentira. E encerramos por completo lendo Efésios. Eu vou pedir que abram, por favor, a Epístola de Efésios, aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, está? A gente lá. Gálatas e Efésios, antes de Filipenses. Vou ler o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: para que não
não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não sermos meninos inconstantes, que alguém diz uma coisa e nós vamos, alguém diz outra coisa e nós vamos, alguém diz para a frente e nós vamos, levados pelo vento e por homens que nos querem enganar com astúcia. Mas possamos antes seguir a verdade em amor e cresçamos. Nós temos que crescer, irmãos. E a verdade ajuda-nos a crescer em tudo naquele que é cabeça, Cristo. E depois também o versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não emprestem, não emprestamos a nossa boca para o diabo. Tudo o que é mentira, e tudo o que não está certo, e tudo o que não é bom, o que não há louvor, e aquela passagem de Filipenses 4, não há louvor nisso, tudo isso é encostar a boca para o diabo. E nós vemos que é com a nossa boca bem dizer. Que usemos, pois, a verdade e não dizer, mas para o mês que vem vamos então começar a estudar um rol de 20 verdades que têm que estar vincadas em nós. Sabemos que as mentiras é bom, mas saber a verdade ainda é mais importante. Aqui, a questão de nós termos estudado as mentiras foi para nós identificarmos, para que nós falamos ali da área, identificar a mentira e agora vamos substituir. E temos estado sempre a substituir, quando falamos de uma mentira também falamos a verdade, mas agora vamos vincar bem as verdades para que ela possa ser realmente uma arma que nós usemos constantemente, diariamente. Então, não se esqueçam de pé para terminar a oração, com a oração.